Hi everyone, my name is Felipe Machado and I'm part of the animation duo called Alton. And I co-directed this movie with Thiago and Mateus. The pitching part of this process was pretty fun. We had the chance to put together a lot of talented people. We set up a team of local concept artists and some freelancers to search for this Toyota world and how would our main characters look. Another fun part of the pitching is that you already start messing with pre-production. So a big one for me was the storyboards, because we had a chance to just throw in a lot of ideas and you can see the story come to life right in front of your eyes. So I think it's always a cool part of the process. Another big challenge for this project, I think, was the fact that it was the beginning of the pandemic, so we were kind of figuring stuff out. I think this was the first big 3D project that Lobo did remotely. So we were implementing this robust 3D pipeline from our houses while dealing with the normal difficulties that a project of this size carries, you know. So that was challenging. Começou a produção já com uma parte de pré-produção meio feita. Mas a gente se ligou que precisava de uma pré-produção muito bem acabada, né? Porque a gente precisava de um color script que fosse do começo ao fim e fosse utilizável, né? Eu até acho que a gente poderia ter feito de outra forma o color script para ele ser mais preciso, assim. Mas no final das contas ele serviu bem porque ele essa jornada, né, que começa na casa do menino, passa pela cidade, a estrada de terra e o cume lá em cima. Mesmo para direção ficava muito difícil, porque você não tem aquele momento no cafezinho que você pergunta, aquela montanha ela fica mais para longe, aquele quadro ele fica mais aberto, né, a luz nessa hora do dia é mais azul, é mais... Você não tem no sistema remoto essa troca que é muito rica assim para você dar pequenos detalhes, né? Então a gente foi muito rigoroso de tentar descrever tudo, né? Então a gente fez mapa, a gente fez o color script, a gente fez mapas do ambiente interno, né? Que no caso era o apartamento, com todas as vistas, todos os móveis, né? Teve um imóvel que a gente fez que nem apareceu lá, mas a ideia era que a gente tivesse todo o ambiente pronto, caso a gente precisasse vir a câmera para lá, vir a câmera para cá. E durante o processo de produção, a gente soltava também na modelagem várias pranchinhas de como eram as casas desse tipo de bairro, que tipo de cidade americana, né? Tem um desafio grande que é como é que você vai fazer um filme para gringo vindo do Brasil, né? Eu nunca morei nos Estados Unidos, então como é que são as ruas, como é que é a faixa pontilhada, como é que é o lixo da rua, todo esse desafio, essa pesquisa, a gente passava para a produção em pranchas e rezava para o negócio acontecer, e no final acontecia. No final ficou muito foda. Sim. For the characters, the client approached us with a request to create something that was more cartoonish in style, you know, like inspired by Pixar and this classic 3D stuff. The challenge was to make them cartoony, but also harmonize with the realistic design of the car, you know, the realistic proportions of the car, because he would have to interact with the SUV as well as inside and outside. So that was fun. That was a bit challenging. A gente, na pré-produção, a gente meio que sabia disso, e daí tinham alguns pedidos para aumentar a cabeça, deixar os olhos mais expressivos, né? E daí a gente falava, mas se aumentar muito a cabeça, ele não vai caber no cadeirão do carro lá atrás. Tudo isso num espaço de tempo muito curto, né? Acabou funcionando, mas foi realmente um desafio ali. Aproveitando o que o Thiago estava falando, é que o filme é como se fosse um longa dos filmes mais famosos que a gente gosta da computação gráfica.
resumido num filme de publicidade. Então a gente tinha todos os elementos de cartoon e todas as referências dos melhores filmes que a gente tem no cinema, comprimido, né, num filme de publicidade de minuto. Marcelo, você podia falar sobre o layout inicial do cenário que você fez e do pré-vis que a gente fez? Você viu como base para o Ale Barbosa, toda aquela maluquice dele lá. E aí, então, a gente construiu um mapa para poder localizar onde seriam cada coisa. Então, os bairros, a cidade, por onde eles iam sair, até construir a parte de relevo e montanha, que seria uma parte também bem complicada, porque a gente tinha ponte, tinha parte com água, tinha montanha, neve, estrada de terra. Então, tudo isso teve que ser muito bem planejado para a gente não se perder nessa trajetória aí. E saber exatamente o que a gente ia construir e aonde ia construir. Jorge pode falar um pouco sobre lighting, Como né? a gente tinha muitos elementos na cena, né? Pela essa imensidão de cenário, né? Tudo era muito amplo, né? A gente tinha a parte da cidade, onde tinha muitos prédios, ruas, carros, pessoas andando pela cidade. Quando começa a se afastar da cidade, que vai entrar essa parte que o Ale fez de montanhas. Então, tudo isso foi uma grande carga de textura, né? Muitas texturas para gerenciar, né? Porque esse projeto nasceu meio que no começo da pandemia, né? A gente estava muito aprendendo como lidar com um processo de uma equipe inteira remota, né? A gente sempre trabalhou com gente remota, sempre teve freelancers remotos, mas eles são sempre, geralmente, mais ligados a assets, né? Ou animação, ou coisas que não são diretamente ligadas ao render, né? Como é que foi? A Vetor tinha outros projetos ao mesmo tempo, então para não sobrecarregar a nossa rede foi feito um servidor separado e todas as texturas estavam vindo de lá, né? Então, na hora que a gente colocava para renderizar, fluiu bem esse processo. Por mais que estava todo mundo trabalhando remotamente, né, nessa época de pandemia, ninguém estava levando esses arquivos cada um para sua máquina, né? A gente estava trabalhando tudo dentro do servidor, dentro dos computadores, dentro do estúdio mesmo, né? Então, essa parte foi segurança total aí. Era um lançamento de um carro, né? Por mais que a gente já sabe mais ou menos qual que é o modelo, eles têm essa coisa de segredo industrial, né? E seria um problema se a gente tivesse que mandar para uma render farm externa da produtora. Nós montamos uma equipe de mais de 50 pessoas de artistas de 3D. Por isso que o Ale ficou responsável pela maior parte do cenário do meio para o final do filme, o Marcel ficou responsável por uma grande parte dos cenários do início do filme, o Jorge ele ficou responsável por toda a sequência de iluminação do filme. Esse projeto é um projeto que tiveram vários leads em várias partes, pelo menos na área de 3D, porque eram mais de 50 artistas e a gente tinha que gerenciar todos eles em 2 meses. E isso nos deu mais liberdade de mexer ou fazer algumas alterações em cima da hora e, ao mesmo tempo, conseguir cumprir os prazos que eram extremamente curtos. O carro da Toyota que a gente recebeu, o carro em 3D, ele veio muito completo. Só que esse modelo que vem de fábrica, ele vem todo triangulado, ele não é um modelo para animação. A gente precisou de 2 pessoas para reconstruir esse carro, reconstruir toda a malha dele, para ele ficar mais leve. Só o modelo inicial que a gente recebeu tinha acho que tinha em torno de 5 gigas. 4 pessoas para fazer a parte externa. Quando terminamos, mostramos para o cliente e atacamos na parte interna do carro e ficamos lá por umas 3 semanas. Isso foi um desafio muito grande. Parece que é uma coisa simples, você reconstruir um automóvel que vem pronto, mas às vezes para um filme de animação é um pesadelo. Então tem todo esse cuidado de qual é a textura que vai aqui, olha na referência, aqui qual é a outra textura, aqui não é essa cor, ajusta, então Exato. É um cuidado fino, né? Para chegar o mais próximo possível do que o cliente imagina que é o produto dele, né? O modelo do carro, ele estava sendo ajustado, mesmo o look dev e modelo, na hora que a gente já estava fazendo a animação, para você ter uma noção. Eu acho que o modelo mesmo, completo do carro, a gente teve depois de 1 mês e meio, assim. Fiz o look dev, né, de um dos personagens principais. Eu também fui convidado para ser lead de luz desse projeto, né? Então, na minha etapa aqui, foi sempre conversar com os outros artistas que estavam fazendo tanto iluminação quanto look dev para ver
se estava no caminho, se estava seguindo os concepts, se estava seguindo o color key do filme, né? Que a preocupação que a gente tinha é que esse filme ele tinha uma transição de luz, né? Então a gente tinha ali aquele período de 5 da tarde, 6 da tarde até o crepúsculo, né? Então, como cada artista pegou uma cena, a gente teria que manter essa continuidade da luz, né? A sua parte foi environment, é isso? Você que fez o filme inteiro e a galera ficou olhando. Pelo que o pessoal tá falando, foi isso. Não, eu fiz environment, mas foi da última sequência, né, na verdade. Você fez o environment das árvores, aquela parte mais do topo, né? Aquele parte final, né? A minha principal tarefa nesse projeto foi criar um environment que fosse praticamente em 360 graus, que a gente pudesse colocar 16 câmeras, o que agilizaria o processo do trabalho, prazo curto que nós tivemos. Então, eu tive mais ou menos aí 3 a 4 semanas para construir esse environment que cobrisse 16 shots. E aí, depois que a gente terminou a blocagem, eu decidi levar os principais terrenos e montanhas para o Houdini, onde eu comecei a trabalhar com um método procedural, o que também facilitou, na verdade, alguns ajustes, algumas alterações, e também trazer esse environment do Houdini para dentro do Maya com Overlay, para poder criar os shaders baseados em rocha, grama, terra, né? E com Overlay a gente criou algumas variações dentro do próprio shader, mas só utilizando máscaras trazidas do Houdini. O outro desafio foi fazer o scatter, né, do volume de árvores, mais ou menos aí umas 90 mil árvores aproximadamente, num terreno médio, plano e de fundo. A gente também criou uma cidade para poder colocar no fundo, utilizando o City Engine. Vou compartilhar minha tela e aí, compartilhando minha tela, eu posso mostrar um pouco do que eu tenho aqui. A partir daqui, dos 30 segundos, então daqui para frente a gente tem aqui todos os shots são baseados nesse environment que eu estou apresentando agora. Aqui é um detalhe, né, do que foi feito no ZBrush. Então aqui a gente já começa a ver um pouco do que eu falei, da opção de criar uma geometria separada somente para neve. Veja a quantidade de árvore, isso foi muito legal. O Overlay se demonstrou bem potente aqui nessa hora para mim. Gostei mesmo, fiquei bem feliz. Não tive problema de visualização, não tive problema de crash. E o meu arquivo, esse arquivo aqui, ele tem apenas 186 megas, apenas. Então, isso é baseado no workflow inteligente e usar somente o necessário, assim. Esse aqui foi o primeiro teste de render quando as montanhas saíram do Houdini para o Overlay. Às vezes você não percebe, mas você sente. Isso que é o importante. A pessoa ela não precisa ver, mas se ela sentir as diferenças, ela acaba acreditando no que está acontecendo. E é isso que traz também realismo também, né, no processo. Eu estou bem feliz com o resultado. Eu acho que está dentro do prazo também que nós tivemos para realizar. Eu acho que foi um projeto bem bacana e eu acho que o resultado, bom, ele fala por si só.